Denis, você está no Café com Palavra. Essa aqui são as minhas redes sociais. Se inscreva lá, nos ajuda a compartilhar. Compartilhe nesse vídeo. Eu vou ler rapidinho para não tomar tempo. Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. É uma figueira brava, né? Porque aqui essa tradução está dizendo sicômoro, né? Sicômoro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje importa que eu fique hoje em tua casa. Em outras traduções diz que me convém pousar em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Eu vou ler só 8 para terminar. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituirei o quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Vamos ficar por aqui. Zaqueu era cobrador de imposto, né? Hoje a gente poderia dizer que Zaqueu, ele era um funcionário público, seria um funcionário público dos dias de hoje, né? Cobrador de impostos. E as pessoas ali não gostavam muito dele por conta dessa difícil tarefa. Só que naquela época, os impostos, alguém batia na sua porta. Então a pessoa batia lá e quem era? Era alguém que era chefiado por Zaqueu, porque Zaqueu ele era chefe, né? Aqui dizia que vivia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. As pessoas achavam que ele era corrupto, né? Então, tanto que aqui no final, ele fala no 8, ó, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituirei quadruplicado. Aí Jesus pega e fala, disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque, aí eu vou até ler o 10 aqui, que eu tinha até esquecido, eu vou colocar na tela aí é uma versão digital. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui ele está dizendo que Zaqueu, ele se perdeu, né? Porque se ele está falando isso aqui, quer dizer que Zaqueu teve o encontro com Jesus e automaticamente ele se arrepende, né? Obviamente, dos seus pecados e tudo mais. Porque se ele era um cara correto, ele cobrava, ele era uma pessoa que trabalhava honestamente, mas ele deveria ter se desviado das leis de Moisés, porque era a época, tempo da lei ainda, né? Então muitos não gostavam porque provavelmente como o cara é rico, ele devia gastar com coisas que não... Você vê, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, vivem em festa, vivendo a vida de uma forma diferente daquilo que a gente entende que seria o correto de se viver, no sentido assim, uma pessoa cristã, tô falando, né? Viver uma vida moderada e se guardando para não pecar. É isso, mais ou menos isso, né? Digamos que eu tenho uma casa bela, um bom carro, um bom trabalho, um bom emprego, eu sou bem... Então eu vivo indo para baladas e festas, não é coisa cristã. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa cristã e vivo nesse mundo, né? Então tá completamente fora. Provavelmente Zaqueu deveria estar fazendo isso, imagino eu. E ele deveria estar perturbado dentro de si, então ele foi atrás de Jesus. E ele
como ele era baixinho, né, ele era de pequena estatura, quando Jesus vinha aquela multidão, ele não conseguia enxergar Jesus, ele não conseguia ver Jesus, porque Jesus era sempre cercado de multidões, né? Porque a fama de Jesus, ele corria que que ele era um profeta, mas e as pessoas também iam atrás de Jesus para receber algo de Jesus, né? Queriam ouvir Jesus falar, né? Porque Jesus falava do reino, mas também palavras sábias, eram palavras de sabedoria. Então as pessoas se sentiam bem ouvindo Jesus falar e gostavam de ouvir Jesus. E também tinha aqueles que iam atrás de Jesus para receber algo no sentido de cura ou algum milagre nesse sentido. E Zaqueu queria ter um encontro com Jesus, porque, por certo, ele estava numa situação difícil, pecaminosa. E Jesus, conhecendo o coração, Jesus, quando viu, parou e falou assim: Zaqueu, chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje importa que eu pouse em sua casa. Jesus se importou com esse cara. Esse cara bate na minha porta, né, ele manda as pessoas baterem lá para me cobrar impostos. Porque às vezes, eu imagino que é assim, você cobrar, às vezes ele iria atrás de pessoas que não pagavam impostos. Então não sei se ele ia de uma forma amigável dialogar ou se ia já para tomar algum bem, alguma coisa. Enfim, eu não sei qual eram as atitudes dele e por que ele era tão... não era tão bem visto, não era, sabe? Então, porque ele fala, ele dá testemunho dele, né? Que ele, não, eu dou aos pobres e tal, não sei o quê. Alguma coisa Zaqueu fazia que não agradava as pessoas. Então, eu não sei de que forma, né? Por que as pessoas não gostavam dele. Eu acredito que por ele ser israelita, filho também de Abraão, porque o próprio Jesus fala que ele também é filho de Abraão, ele deveria se portar diferente. Então eu acho que ele tinha atitudes que as pessoas não gostavam, né? E sendo quem de poder aquisitivo, então as pessoas gostavam menos ainda, né? Porque ele era um cara de status e tratava as pessoas como, imagino eu, com muita... de forma não cortês, né? Tipo assim, se você é uma pessoa que você tem um certo nível de influência, ou você é uma pessoa que é bem sucedida, as pessoas que não são bem sucedidas, estão ali lutando, são as pessoas que trabalham na faxina, alguma coisa assim, você tem que tratar elas normal, como se elas, né? Você não pode tratar, é porque é ser humano, tá ali lutando, tá trabalhando, você não pode tratar, humilhar a pessoa, ou ficar olhando a pessoa assim pro nariz, não. Existe muito isso dentro, né, da sociedade diversas pessoas são assim, né? Pessoas que inclusive na sua frente te tratam de uma forma, né? E por trás se diz humilde. Então só que assim, no olhar de Jesus isso não escapa. Tanto que quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus não vê essas coisas, né? Jesus vê o coração. Então tanto que ele fala no 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio nesse mundo preocupado em salvar vidas. Eu já falei em outros vídeos, mas assim, Jesus não veio no mundo para ficar curando enfermo. Não veio. Jesus estava se lixando para aquele povo no sentido de enfermidade. O que Jesus queria, muito mais do que curar paralítico ou fazer cego ver e levantar defunto, era a preocupação com a alma da pessoa. Tanto que quando aqueles 4 homens desceram aquele paralítico, a primeira coisa que Jesus fez não foi falar: paralítico, agora você pode andar. Não. Jesus falou: perdoado estão os teus pecados. Por quê? Porque, presta atenção, se Jesus, naquela situação, isso aí tá aqui no canal, e eu já falei sobre essa situação, essa cura desse paralítico. Se Jesus, quando desce a maca, fala: paralítico, levanta e anda, ele pega, anda e sai correndo. E muito provavelmente poderia continuar a vida pecaminosa, mas primeiro Jesus limpa ele, limpa a sua alma, perdoado estão os teus pecados. Você nota que quando Jesus perdoa o pecado daquele paralítico, ele ainda tá na maca, ele não está curado. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi curar a alma dele.
A alma dele precisava de uma cura, de um perdão. Então Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Ponto. Certo? Limpou a alma está cristalina, está branca. Agora, para você continuar vivendo neste mundo que você precisa trabalhar, você precisa comer, levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Aí curou o paralítico, certo? Por quê? A alma não precisa de arroz e feijão. A alma não precisa de carne, de bife, não precisa. A alma precisa que você tenha uma vida com Deus firme e completa em jejum e oração, certo? Você precisa manter a sua alma limpa. Então, o que vai perecer quando você morrer é a sua alma. Então, assim, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É isso. Não vem com essa conversa fiada, essa mentira que pregam por aí, que você vai para o purgatório. Eu vou provar na Bíblia para vocês que não existe purgatório, porque eu tô falando aí sobre purgatório, então esse corte eu lembrei, eu falei, eu vou pôr no vídeo antes de postar. Quando Jesus estava na cruz, ele estava do lado de dois ladrões. Então Jesus estava na esquerda e um na direita, dois ladrões. Muito bem. Quando Jesus está ali naquele sofrimento, o ladrão da esquerda fala para Jesus assim: se você é Cristo mesmo, por que você não desce da cruz, salva a nós e salva a ti mesmo? Aí o ladrão da direita falou assim, falou pro amigo comparsa, falou assim, ó, você fica quieto aí, fica aí com o seu sofrimento, porque nós merecemos estar aqui, mas esse nenhum mal fez. Aí ele olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então isso prova que não existe purgatório. Por quê? Porque segundo o que eu aprendi, o que eu sei sobre purgatório, é que o purgatório ele é um local onde a alma da pessoa vai para pagar por algumas coisas ruins que ela fez aqui na Terra. Então ela fica no purgatório pagando. Tanto que existe a missa do sétimo dia para aliviar a dor dessa alma que está lá nesse purgatório. Vocês estão entendendo? Mas não existe o purgatório. Tanto que o ladrão da cruz, ele se converteu e Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus poderia muito bem ter falado para ele, ó, você vai fazer nós vamos fazer o seguinte aqui, você vai para o purgatório, pagar por todo esse mal que você fez aqui, aí depois a gente vê o que acontece. Mas Jesus não falou isso, porque não existe purgatório. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A pessoa ela é salva em Jesus Cristo, é pronta, ela tem salvação garantida. Não existe esse negócio de pagar em purgatório, beleza? Era só isso que eu queria falar. Esquece purgatório, irmão. Jesus nunca falou de purgatório. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Se você aprendeu isso em algum lugar, isso é mentira. Não existe isso. Purgatório não existe. É céu ou inferno. E ponto final. E outra coisa, as pessoas que estão lá enjauladas no inferno, mesmo assim estão lá, sabem que estão lá porque fizeram coisa errada, que não andaram nas leis do Senhor, que não aceitaram Jesus como Salvador, estão lá. E mesmo assim, para você ver como Deus ele é misericordioso, assim, misericordioso, como Deus ele é justo, essas almas ainda vão ser julgadas. É como aqui no Brasil você fica numa prisão preventiva. A pessoa acabou de matar alguém, ela é presa. Foi pego no flagrante, ela vai presa preventivamente, ela fica preso. E ela ainda vai sofrer um julgamento, porque o julgamento vai dizer o quanto de tempo essa pessoa vai ficar presa. O que no Brasil é uma maior esculhambação, porque a nossa justiça é uma piada. Né? A pessoa que mata, ela pega 15 anos. E a pessoa que vai para um protesto, que vai para uma depredação, igual esse povo do dia 8, pegou 8, 7 anos de prisão. Então é uma piada. O nosso país é uma piada. Mas, contudo, todavia, eu não quero falar disso. Eu quero falar o seguinte. Eu estava falando de Jesus cuidar da alma. Jesus, ele preza pela sua alma. Então, ele tem o cuidado de falar para você o seguinte. Eu não estou nem aí para a sua vida financeira. Eu não estou nem aí para a sua vida, para a sua saúde. Eu estou aí
para sua alma, porque é o que mais vale para Deus, é a sua alma, porque a alma, ela é eterna. Tanto quando você parte deste mundo, a sua alma, você vai ver que realmente, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. A realidade é onde Jesus está. A realidade é onde os anjos estão. A realidade é onde Deus está. O mundo que nós vivemos, ele tem prazo de validade. Esse mundo, ele é um mundo que para Deus, como é que fala? Ele é algo muito assim secundário, muito para Deus sabe, é quando você vive em um lugar muito superior, mas infinitamente mais superior. Aí você tem aquele lugarzinho lá embaixo, aquele negócio feio, podridão, é o mundo, é aquilo. Porque não era assim. Porque Deus, ele criou o mundo perfeito. Era a glória de Deus que habitava na terra antes do pecado habitar. Antes do inimigo chegar aqui e destruir tudo. Porque hoje o planeta Terra fede pecado, cheira mal, cheira podridão. Você já teve a sensação de sentir cheiro ruim na sua vida? Então, pega esse cheiro ruim que você sentiu uma vez, em qualquer circunstância, multiplica por 50 ou 100 vezes, que é o que Deus sente quando por isso que eu falo, Deus, ele está longe da terra. Deus, irmão, ele está longe daqui do planeta. Deus, essa terra fede as narinas do Senhor Deus. Quem está suportando isso e bravamente é o Espírito Santo, que está aqui representando Jesus, representando Deus. Porque isso fede pecado. Por isso que Jesus, quando ele veio para tentar salvar, para deixar um legado e uma palavra que você viu, ó, mais de 2000 anos eu estou lendo Jesus aqui. Então é isso que ele veio fazer. Ele veio deixar essa palavra para mim. Ele veio deixar essa palavra para você. Para nós cuidarmos da nossa alma. Cuidarmos da nossa vida com ele. Na nossa comunhão. Nós orarmos, buscarmos. Porque quando você morrer, amigo, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser príncipe, você pode ser servente de pedreiro, faxineiro, você pode ser programador, chefe, você pode ser presidente, governador, não interessa o que você é. Todos nós, quando morrer, vai virar um esqueleto, todo mundo vai virar um esqueleto. Então, você vai ter uma vida na eternidade. Aí que tá, a eternidade vai vir para você, para mim, para todos nós, certo? Porque nós vamos partir deste mundo. E aí o encontro que você vai ter vai ser com a eternidade. Aí você vai ter encontro com a justiça de Deus. Tudo que você fez na terra é o parâmetro para ele te dizer se você vai viver uma vida no reino de Deus ou uma vida de perturbação, de perseguição, de sofrimento no inferno. Tá? Porque assim, Jesus foi bem claro. Jesus ele falava muito mais das coisas que a pessoa sofrerá caso não o siga, caso não o aceite, do que aquilo que está no reino. Porque assim, você quer causar temor em alguém, você quer realmente que a pessoa fique temendo mesmo e caia aos pés de Jesus, você não precisa mostrar o inferno para a pessoa. Mostra só o portão. Senhor, pega essa pessoa que precisa ter um encontro contigo, Senhor, leva ela até o portão. E outra, não precisa nem chegar perto, só o caminho antes de chegar no portão do inferno. Não precisa. Daqui 100 metros ou 200 metros, tá vendo aquele portão lá? Tá vendo essa? Porque assim, antes de chegar no inferno já é trevas. Tá vendo esse caminho difícil? Vai levar num lugar. E esse lugar é onde você vai ficar. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador e não se humilhar perante Ele e não viver uma vida aqui, ó, vivendo a palavra de Deus. Se você não viver uma vida com Jesus Cristo, você vai viver naquele lugar. A pessoa, meu amigo, traz essa pessoa para esse mundo e fala para essa pessoa, e aí, você vai querer ou não Jesus? Não, eu duvido, na hora. Tem um vídeo na internet que eu não sei se ainda tá lá, de um cara, de um rapaz, que eu acho que ele tem um sonho com arrebatamento, ou não sei, uma coisa assim, uma perseguição, e ele acorda de madrugada e ele faz um vídeo, ele tava desesperado, chorando, desesperado, a mulher dele também tenta consolar ele, alguma coisa assim, e ele começa a chorar,
e ele estava muito perturbado porque ele viu algo muito, muito horrendo, né, que acontecia no mundo, porque vai acontecer, né, coisas... Você acha que você está vivendo dias difíceis no planeta Terra? Você acha mesmo que são dias difíceis? Irmão, você está no céu ainda. Você não sabe o que é perseguição, você não sabe o que é dia difícil, entendeu? Tem gente lá no Oriente Médio passando fome. Eu vi um vídeo desses dias, um menino comendo areia, por causa da fome. E isso vai se espalhar pelo mundo, porque esse é o final desse mundo. O inimigo, o diabo, ele vai esmiuçar esse planeta, as pessoas. Eu tô no trabalho, eu ouço tanta porcaria de gente que desconhece a palavra de Deus, desconhece, só fala asneira. Então, mas eu como, né, obviamente você tá ali, você tem que ficar, eu não posso ficar debatendo no local de trabalho, mas assim, você ouve como as pessoas são ignorantes, meu Deus do céu. É difícil. Então, assim, a palavra de Deus ela é bem clara. Zaqueu, ele precisava ter um encontro com Jesus. Ele subiu numa figueira brava, né? Uma figueira alta. Ele se esforçou para ver Jesus e teve um encontro com Jesus e recebeu a salvação. Então é isso que eu venho pregar aqui, né? Venho lançar nas redes sociais. É isso. Você que está fora da igreja, você que está afastado, volte para Jesus, porque não espere apertar o calo, não espere você estar numa mesa de hospital, sofrendo dores terríveis para você lembrar de Jesus. Não faça isso. Jesus não quer isso para você. Jesus não quer levar você para o leito para lembrar que Ele existe. Faça isso enquanto você tem saúde, faça isso enquanto você está bem. Vá para a igreja, adore a Deus, se humilhe, ore, busque ao Senhor, consagre a sua vida, que provavelmente Ele vai ter misericórdia de você e Ele vai te dar uma segunda chance e Ele vai, com certeza, abençoar a sua vida e fazer com que quando você não estiver mais aqui, você esteja com Ele na glória. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe seu dia. E compartilhe esse vídeo se você gostou dessa mensagem, tá? E volte neste canal, porque por certo o Senhor Deus vai me dar novamente uma outra palavra para trazer para vocês aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.